Queridos, hoje então as duas testemunhas. Mas antes de entrarmos no tema, eu quero convidar você a fechar seus olhos e nós iremos fazer uma oração, pedindo a Deus que nos abençoe no estudo desse texto. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, iremos começar agora a reflexão em Sua Palavra, que o Senhor nos oriente, que o Espírito Santo nos guie e que possamos compreender, Senhor, as verdades da Tua Palavra, a fim de sermos cristãos melhores e a fim de nos prepararmos para a volta de Cristo Jesus. Abençoe todos que estão conosco, assistindo esse momento. Se há alguma situação, ó Pai, que estão vivenciando, alguma angústia em seus corações, queremos colocá-las em Tuas mãos. Que o Senhor, ó Deus, é o grande Deus, possa ouvir sempre as nossas orações. Que o Senhor, ó Deus, que conhece todas as coisas, toma, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos, junto com as nossas alegrias, mas também junto com as nossas tristezas. E que o Senhor faça o melhor na vida de cada um de nós. Fique conosco nessa hora de estudo, te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje vamos estudar esse tema, as duas testemunhas do Apocalipse. O texto está em Apocalipse 11, versículo 3 e 4. O texto diz assim, ó: darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeiros, que se acham em pé diante do Senhor da terra. Bom, o que a Bíblia está dizendo aqui, né? Querido, o estudo de hoje é muito importante. Vamos dizer assim, que o estudo de hoje vai tratar de algo assim que é de suma importância para a nossa fé, né? E também a certeza que precisamos para crermos sempre, né, na palavra de Deus. Porque é justamente isso que o tema vai falar hoje, né? As duas testemunhas. Quem são elas? Qual a relevância desse texto para a nossa fé hoje, para a nossa vida hoje? Para isso, temos que fazer essa viagem, então, no livro do Apocalipse, capítulo 11. Já até lemos aqui o verso 3 e 4. Bom, tal como ocorre com muitas imagens no livro do Apocalipse, as duas testemunhas do Apocalipse 11 não podem ser compreendidas se não tivermos consciência, né, da maneira como o autor se adapta ao contexto, mas do Antigo Testamento. Uma vez que o Apocalipse, existe no Apocalipse mais de 400, vamos dizer assim, referências diretas e indiretas ao Antigo Testamento. Então, se você quiser entender o Apocalipse, é imperativo você ir ao Antigo Testamento, tentando buscar lá de onde João tirou a sua ideia. Porque geralmente é assim que acontece. O texto do Apocalipse, as chaves para a sua compreensão, geralmente estão lá no Antigo Testamento. No caso de Apocalipse 11 aqui, a chave para a compreensão é Zacarias capítulo 4. Zacarias capítulo 4. Lá o profeta vê um candelabro de ouro maciço, com um vaso de azeite na parte superior e 7 lâmpadas, chamado de candeeiro, ou candelabro, né? Com 7 tubos, que saem do vaso para as lâmpadas. À direita e à esquerda do candelabro ficam 2 oliveiras. Essas árvores fornecem o azeite para o vaso central, que por sua vez abastece as lâmpadas para que as velas fiquem continuamente acesas. Lembra dessa orientação para Moisés quando construiu o santuário? Que o candelabro no lugar santo do santuário deveria ter uma reserva de azeite e o sacerdote diariamente deveria reabastecer para que a luz, né, do candelabro ficasse constantemente acesa, simbolizando que Jesus é a luz do mundo, né? Essa foi a visão de Zacarias no capítulo 4. Bom, Apocalipse 11, então, é uma reformulação da visão de Zacarias do capítulo 4. Lá em Zacarias capítulo 4, o profeta pediu ao anjo uma interpretação das 2 oliveiras, que é importante para compreendermos Apocalipse 11. E a resposta foi: então ele me disse, o anjo, né? São os 2 ungidos, que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Está lá em Zacarias capítulo 4, verso 14. Né? Então vamos ler novamente. São os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor
de toda a terra. Veja que em Apocalipse 11, verso 4 diz, são essas duas oliveiras, os dois candeiros, que se acham de pé diante do Senhor da terra. E aqui, ele fala então que as duas oliveiras são os dois ungidos, que assistem junto ao Senhor de toda a terra. A expressão ungidos aqui no hebraico pode ser traduzido como filhos do azeite, ou seja, aqueles que foram ungidos com azeite, sendo consagrados aí para uma função especial. Bom, diante disso, nós temos lá em Zacarias capítulo 4, verso 6, vamos dizer assim, a prática dessa interpretação aí dos ungidos, que são filhos do azeite, que foram ungidos com azeite, consagrados para uma função, uma missão especial, né? E Zacarias 4,6 fala que missão é essa, naquele contexto lá. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então a missão aqui é de Zorobabel. Em outras palavras, o candelabro, cuja luz é alimentada pelo azeite das duas oliveiras, representa então a palavra do Senhor, que equipa os servos de Deus para a missão que lhes foi dada pelo poder do Espírito de Deus, que é o azeite, o Espírito de Deus, em vez do poder e da força humana. Zorobabel, então, teria sido comissionado, A missão envolvia a palavra do Senhor, fortalecida pelo Espírito de Deus, que é o azeite. Zorobabel, governador então da Judéia, não dependia da força humana para cumprir com a sua missão, mas dependia única e exclusivamente do poder que era comunicado pelo Espírito de Deus e por meio de sua palavra ou de sua revelação profética. Isso deveria, então, moldar a missão de Zorobabel. Ele deveria ser moldado pela palavra do Senhor, pela revelação que vinha de Deus. E o intermédio para essa revelação, os profetas. Então, através da revelação profética, da palavra de Deus, ele orientava Zorobabel. E essa missão ordenada por Deus, pela sua palavra, deveria ser consumada não pela força humana, não pela espada ou pela guerra, mas o texto diz, pelo Espírito de Deus. Então, palavra e Espírito de Deus. Deveria moldar a missão então de Zorobabel. Na visão de Zacarias, então, só havia um candelabro. A palavra de Deus por meio dos profetas. Era isso que significava. A palavra de Deus por meio dos profetas. Mas na visão de João, aparecem dois candeiros, que significa a existência, então, dos dois candeiros, nessa visão aqui de João, em vez de uma, como era lá em Zacarias. Por que em João aparecem dois candeiros, enquanto em Zacarias era uma? Em Zacarias, nós vimos que o candeeiro significava a palavra de Deus, o azeite, o Espírito Santo. E aqui em João, por que são dois candeiros em vez de um? O que significam então esses dois? João adere ao princípio bíblico, que aparece lá em Deuteronômio, capítulo 19, verso 15, que diz assim, uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento, então, de duas ou três testemunhas se estabelecerá o fato. Lá em Deuteronômio 19, 15. Jesus, em Mateus 18, 16, também fala, se alguém tem alguma coisa contra você, devemos levar o quê? Duas testemunhas. Está lá em Mateus 18, 16. E Paulo, em 2 Coríntios 13, 1, 1 Timóteo 5, 19, Hebreus 10, 28, também falam disso, da importância de duas testemunhas. As duas testemunhas, diz que João cita ao longo do livro do Apocalipse, são, primeira testemunha, a palavra de Deus, e a segunda testemunha, o testemunho de Jesus. Essas duas testemunhas aparecem lá em Apocalipse 1:2, como conteúdo da revelação que foi transmitida para João. Lá em Apocalipse 1:2, nós lemos assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. E agora o texto diz assim, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quando tudo aqui viu. Então aqui de novo nós vemos que João, quando recebeu, ele atestou o quê? A palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, a qual tudo que viu. Então aqui confirmando então essas duas ideias, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. João, queridos, isso era tão forte, quando ele fala, ele atestou, isso é tão forte, que João estava disposto a sofrer pela palavra e pelo testemunho de Jesus, após se tornar exilado na ilha de Patmos. Olha o que o próprio João disse, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus,
achei-me na ilha chamada Patmos. Ele fala assim, ó, por causa, estou aqui por causa, ele fala, primeiro, da palavra de Deus, e segundo, do testemunho de Jesus. Está lá em Apocalipse 1, verso 9. Então João, ele fala, eu atesto a palavra de Deus, o testemunho de Jesus, que recebi por revelação. E segundo, por causa dessa revelação, que é a palavra do testemunho de Jesus, ele disse, agora eu estou na ilha chamada Patmos, estou preso aqui. Né? E ele fala, então, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. E por causa dessa palavra e do testemunho, é que eu estou aqui na ilha chamada Patmos. Bom, desta forma, então, a palavra de Deus representa a revelação que foi transmitida por meio dos profetas do Antigo Testamento. Enquanto que o testemunho de Jesus, então, nos leva à revelação comunicada por Jesus. Por isso que é testemunho de Jesus, porque é o testemunho que foi comunicado por Jesus, pelos apóstolos e pelos profetas, que compõem, então, o Novo Testamento, que completa e esclarece tudo que foi revelado na palavra de Deus, que é o Antigo Testamento. Então, a palavra, aqui nesse contexto, se refere ao Antigo Testamento. E o testemunho de Jesus, dentro desse contexto, se refere ao Novo Testamento. Essas duas testemunhas da verdade estão juntas como uma unidade, aqui em Apocalipse capítulo 11. Ellen White escreveu no Grande Conflito, página 627, assim: as duas testemunhas representam as escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Ambos são importantes testemunhas quanto à origem e à perpetuidade da lei de Deus. Ambos são também testemunhas do plano da salvação. Os tipos, sacrifícios, profecias do Antigo Testamento apontam para um Salvador por vir. Os evangelhos e as epístolas do Novo Testamento falam acerca de um Salvador que veio exatamente da maneira predita pelos tipos e profecias. Então, assim, queridos, esclarecemos que as testemunhas significam, na verdade, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. A palavra de Deus se refere aos escritos dos profetas, a revelação dos profetas no Antigo Testamento. E o testemunho de Jesus revela a revelação dada por Cristo, através, então, do próprio Jesus, dos apóstolos e também dos profetas que compõem o Novo Testamento. Sendo assim, as testemunhas do Apocalipse é tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. O que elas testemunham? As verdades que foram reveladas. Né? O plano da salvação, desde Gênesis até Apocalipse. Desde os tipos, né, que temos lá, os cordeiros, os símbolos, até a concretização deles. Tipos, Antigo Testamento. Lá nós temos os tipos. No Novo Testamento, nós temos então o cumprimento dos tipos. Tudo aquilo que o Antigo Testamento apontava, no Novo Testamento acontece. No Antigo Testamento temos os cordeirinhos, no Novo Testamento temos o próprio Cristo morrendo pela raça humana. No Antigo Testamento temos o santuário, no Novo Testamento as verdades reveladas que têm base no santuário. Então nós temos aí as duas testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento revelados então aí na Bíblia, em Apocalipse capítulo 11. Algumas coisas aconteceriam então com as testemunhas, ou com o Antigo e o Novo Testamento, ou com a Bíblia, de maneira completa. Algumas coisas aconteceriam com a Bíblia. E Apocalipse 11 revela o que na história aconteceria com a Bíblia, com o Antigo e o Novo Testamento. Bom, visto então o Antigo e o Novo Testamento, já falamos ser uma unidade, na lição fala um pouco disso também. Tudo então que se caracteriza para o Antigo Testamento, como uma testemunha, é lógico que tem a ver com a outra também. Tudo que acontece com uma acontece com a outra. Isso também nos leva ao fato de que a Bíblia se faz pelo Antigo e Novo Testamento de maneira completa. Todos os dois têm validade para o dia de hoje. Um complementa o outro. Então essa ideia assim que o Antigo Testamento não vale mais, agora só o Novo. O Apocalipse 11 mostra que as duas testemunhas têm valor. Que as duas testemunhas compõem a Bíblia. Então essa ideia de que não, hoje o Antigo Testamento não vale, é só o Novo, ou o Novo não vale, só o Antigo. Isso é uma ideia contrária à Bíblia. Nós vemos aqui em Apocalipse 11 que ela não fala de uma testemunha só. Ela fala de duas testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento. As duas testemunhas são importantes. Tão importantes que o Apocalipse 11 descreve o que aconteceria com as duas testemunhas. O que aconteceria com elas. Então, nós vimos na leitura anterior aí que as duas testemunhas, elas profetizariam por 1260 dias vestidas de pano de saco. Elas profetizariam por 1260 dias vestidas de pano de saco. Bom, primeiro ponto, se elas profetizariam, essas testemunhas então são profetas.
está lá no verso 10. E que profetizam por 1260 dias. Está lá no verso 3, está no verso 6 de Apocalipse 11. Agora, interessante, queridos, que na Bíblia, dias simboliza anos. Lá em Números 14, 34, e lá em Ezequiel, capítulo 4, verso 6, nós vemos lá que um dia te dei para cada ano. Então, mostrando lá que dia na profecia simboliza ano. Então, isso aqui é 1260 dias, então são 1260 anos. Esse período nós já vimos, não vou entrar em detalhe desse tempo profético, mas nós vimos já na Bíblia que esse período profético começaria no ano 538 a.C. e terminaria no ano de 1798 depois de Cristo. Acho que falei uma coisa errada aí. É 538 depois de Cristo até 1798 depois de Cristo. Então nós temos um período de 1600 anos em que a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, profetizaria, mas em vestido de pano de saco. Se é vestido em pano de saco, não profetizaria em boas condições. Com certeza, nesse período aí de mais de 1000 anos, o Antigo e o Novo Testamento profetizariam em circunstâncias complicadas, difíceis. Mas embora sejam tão difíceis assim, louvado seja Deus, porque ainda profetizaria. Ainda trataria, fazendo uma ação, que é profetizar. Que na Bíblia profetizar também significa ensinar. Ensinar. Então foi um período difícil. Mas mesmo sendo um período difícil, o que o texto está dizendo é que a Bíblia ainda ensinaria. Ainda ensinaria. Ainda falaria. Ainda cumpriria sua missão. Mesmo em circunstâncias difíceis. E quem conhece um pouquinho da história, sabe que nesse período de 1260 anos, que é conhecido como a Idade Média, foi um período difícil para a existência da Bíblia. A Bíblia foi caçada, tentaram destruir a Bíblia, tiraram, as pessoas não tinham Bíblia na mão, os cultos ou as missas eram feitas no latim, ninguém entendia nada e não tinha acesso à Bíblia. Mas alguns homens se levantaram, chamados de reformadores, e eles começaram a falar da Bíblia, começaram a traduzir a Bíblia. Martinho Lutero, por exemplo, traduziu a Bíblia para o alemão, e muitas pessoas passaram a ter acesso à Bíblia. Então a Bíblia, ela cumpriu com sua missão nesse período aqui, cumpriu, mas foi período difícil. Tão difícil que as testemunhas se vestiam de pano de saco. Bom, pano de saco na Bíblia tem alguns significados. Por exemplo, pano de saco pode significar trevas, obscuridade, luto e pesar, aflição, angústia e vergonha, humildade e arrependimento. Você vai encontrar na Bíblia, muitas vezes, quando alguém está de luto ou passando por uma situação muito difícil, eles se vestem com pano de saco. Você vai encontrar pessoas que estão em angústia, em aflição ou em vergonha, vestidas de pano de saco. Você vai encontrar pessoas, por exemplo, que querem mudar de vida, buscando arrependimento, humildade, símbolo da humildade, se vestir de pano de saco. Você vai encontrar isso na Bíblia. Só que aqui quem veste disso não são pessoas, são as duas testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento, a Bíblia. A Bíblia está vestida por 1260 anos de pano de saco. Bom, o que isso quer significar então nesse contexto da Bíblia? Bom, diante de tantos significados, poderemos sugerir o seguinte. Primeiro, por que as testemunhas estão vestidas de pano de saco? Por que elas estariam então de luto e de pesar? Por que estariam de luto e de pesar? Bom, simples. Pelo fato de a santa cidade, a Jerusalém, está sendo colocada a pés durante esse período aqui de tempo, de 1260 anos, de perseguição, o povo de Deus sendo massacrado, então a palavra de Deus está de luto, está de pesar. Vendo seus filhos sendo massacrados nesse período tão escuro da terra, conhecido como a Idade das Trevas. A Idade Média foi conhecida assim porque milhares de cristãos morreram, e assim a palavra de Deus estava de luto. Segundo, obscuridade e trevas. Então, por que então as duas testemunhas estariam vestidas de obscuridade e de trevas? Por quê? Que é o símbolo do pano de saco? Bom, como essas duas testemunhas são representadas como sendo os dois candeiros, cuja função é fornecer luz, está lá no Salmo 119, verso 130, e também em João capítulo 1, verso 9, João 1, verso 9. Então, como que a função da palavra, da luz, candelabro, luz, lâmpada, é oferecer luz, nesse contexto da Idade Média, a luz foi ofuscada.
Começou a surgir muitas heresias, a Bíblia foi tirada do povo, muitas Bíblias foram queimadas, lembra que eu falei isso aqui? Os cultos eram feitos em outra língua, que não era a língua do povo, era o latim, o povo não entendia nada. Então assim, a luz que deveria brilhar, ela foi ofuscada. E assim as pessoas estavam ficando em trevas, em escuridão, porque eles não tinham acesso à Bíblia, não entendiam nada, não tinham acesso à Bíblia. Até a hora que os reformadores começaram a traduzir na língua do povo. E aí então o povo começou a entender a Bíblia, começou a ter acesso à palavra de Deus, acesso à verdade. E aí começou a revolução, né? Começou a ter as reformas. Até então o povo não tinha acesso, não tinha como ler. Sendo assim, a Bíblia que deveria brilhar estava com a sua luz ofuscada e o mundo estava em trevas, porque não podiam ter acesso à luz. Uma outra ideia para pano de saco também é angústia, aflição e vergonha. Ora, por que as duas testemunhas estariam em angústia, em aflição e vergonha? Bom, ainda falando desse assunto, e agora falando de uma resposta do povo às profecias da Bíblia, né? Veja, a verdade, quando foi revelada, nesse período da Idade Média, primeiro ponto, foi ofuscada. Sendo assim, a profecia bíblica foi rejeitada. Primeiro, pela igreja existente na época, a verdade bíblica foi rejeitada, foi massacrada, foi pisada a pés. E diante da verdade ter sido tão esmagada, então as testemunhas diante dessa ação, né, vergonhosa, é uma ação angustiante. A Bíblia passa por uma angústia, por uma aflição, por uma vergonha, porque ela foi massacrada, pisada a pés, rejeitada pela igreja da época e rejeitada pelas pessoas. Assim, a verdade que deveria trazer regozijo e alegria para as pessoas, né, esse objetivo não estava sendo alcançado, porque a Bíblia então estava sendo rejeitada, tirada das pessoas, pisada aos pés. Nesse período da Idade Média, surgiu muitas heresias, muitas mentiras, deturpações, distorções da palavra de Deus. E tudo isso significava, então, nesse vestir de pano de saco, uma experiência de angústia, de reprovação, de vergonha, né? Porque passaram em face de uma rejeição da sua mensagem. A mensagem bíblica fora rejeitada. Que triste, né? Isso aconteceu por 1260 anos. É isso que significava profetizar em pano de saco. A Bíblia teve que transmitir uma mensagem. Só que essa mensagem, ela foi, como foi dito aqui, de luto, de escuridão, porque o povo ofuscou a luz da verdade, e de aflição, vergonha e angústia, porque a verdade foi rejeitada, foi massacrada e foi pisada aos pés. Mas ela cumpriu com a sua missão? Ela cumpriu. Qual era a sua missão? Profetizar por 1260 anos. Ela profetizou? Ela ensinou? Sim, ela profetizou, ela ensinou. Só que desta forma, vestida de pano de saco, porque ela fora rejeitada. Infelizmente. Que pena, né? Que isso aconteceu nesse período da história, na Idade Média, por tanto tempo. Não há dúvidas que a cena aponta, então, para uma época em que a palavra profética na Bíblia não tinha poder nem eficácia. Por que não tinha poder nem eficácia? Porque nessa Idade Média, então, as verdades dela foi rejeitada por 1260 anos. Por 42 meses, como também vamos encontrar na Bíblia. Lá em Apocalipse 11, verso 2, verso 13, também no capítulo 12, verso 6, verso 14, também no capítulo 13, verso 5, e também Daniel 7, verso 25 e Daniel 12, verso 7. São textos paralelos que falam do mesmo período, que é esses 1260 anos em que a verdade foi rejeitada, pisada e massacrada, ofuscada a sua luz. Até parece que as testemunhas foram vencidas, né? Mas não foram, só foram rejeitadas, porque ela cumpriu com a sua missão, ela profetizou, ela falou, ela ensinou. Pode até parecer que foi vencida, mas não foi, ela cumpriu com o seu propósito. Porém, em Apocalipse 11, verso 5 diz assim: se alguém pretende causar-lhe dano às duas testemunhas, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. As pessoas tentou causar dano às duas testemunhas? Tentaram, lógico, acabamos de falar, que pisaram, massacraram, ofuscaram a luz, né, das testemunhas, queimaram em praça pública a palavra de Deus, tentaram ofuscar. Fizeram cultos em outras línguas para que as pessoas não tivessem acesso, tentaram. Mas diz então que das duas testemunhas sairia fogo da boca e devoraria seus inimigos. Sairia fogo da sua boca e os mataria.
Como que isso aconteceu? Bom, para entender bem, nós temos que ler então Jeremias capítulo 5, verso 14, que diz assim, ó: portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Nossa, forte, hein? Mas aqui o texto está dizendo que aqueles que rejeitaram a palavra de Deus se tornariam em fogo. A própria palavra se tornaria em fogo. E os que rejeitaram se tornariam lenha. E eles então seriam consumidos por essa palavra. Bom, o que sai da boca então das testemunhas, como fogo devorador para consumir seus inimigos, é a própria palavra de Deus. É a Bíblia. A própria Bíblia então é o fogo que devora os inimigos. E essa palavra que sai da boca então significa que, em termos práticos assim, seria o julgamento, né? E a própria palavra daria a condenação eterna para seus inimigos. O próprio Jesus disse que as palavras que saíam da boca dele salvava ou condenava, né? Condenava quem? Os inimigos. Salvava quem? Aqueles que aceitavam. Então a própria palavra tem uma função dupla: salvar ou condenar, né? Salvar os que aceitam ou condenar os que a rejeitam. Serão vencidos então aqueles que rejeitam para sempre. Serão devorados ou mortos para sempre. O fogo os consumirá. Lá em Apocalipse 20 fala que após milênio, então o fogo, né, vai consumir aqueles que rejeitaram. Rejeitaram o quê? A palavra. Então a própria palavra de Deus é a que dará a sentença de condenação para seus inimigos. Naquele momento histórico da Idade Média, parecia até que a palavra estaria sendo vencida. Né? Parece que os inimigos estavam conseguindo o seu propósito, que era acabar com a palavra de Deus. Mas o texto diz então que aquelas pessoas que tentaram acabar com ela, a própria palavra os destruiria. De que maneira? Os condenando. A própria palavra os condenaria à sentença de destruição eterna, que é o fogo eterno. Queridos, uma coisa é verdade, a palavra de Deus sempre foi perseguida pelos inimigos da verdade. Mas o Senhor sempre a conservou. Amém? Até os dias de hoje, Deus tem conservado a palavra de Deus. Por isso que nós temos ela hoje em nossas mãos. Deus cuidou durante toda a história de sua palavra. Foi muito atacada, tentaram acabar com ela, tentaram destruir ela, mas o Senhor a conservou até hoje. E hoje ainda nós temos a palavra, e de maneira abundante. Como eu disse, na sua casa, se você fazer um rateio aí, você vai encontrar aí muitas Bíblias. Muitas Bíblias. 2, 3, tem 10, tem gente que tem mais que 10 Bíblias em sua casa. Bom, a autoridade das testemunhas agora. Em Apocalipse 11, verso 6, diz assim, ó: elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Agora o texto volta para falar da autoridade das testemunhas. As testemunhas, queridos, são dotadas de autoridade, como os dois maiores profetas do Antigo Testamento, que é citado aqui. Moisés, aquele que transformou água em sangue, feriu até Egito com pragas, flagelos. A Bíblia está comparando então a autoridade da Bíblia, das testemunhas, como a autoridade que Moisés teve. E também de Elias, que segurou os céus para não chover 3 anos e meio, e depois autorizou e choveu, né? Então está dizendo aí, então está comparando a autoridade das testemunhas como autoridade com esses dois grandes profetas do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Como Elias, então, elas possuem autoridade para fechar o céu, para que não chova durante o tempo que profetizarem. E como Moisés, possuem autoridade para converter água em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de pragas ou flagelos, tantas vezes quanto quiser. Veja, esta figura utilizada aqui é para mostrar que as Escrituras possuem tal autoridade como a dos maiores profetas do Antigo Testamento. Embora a sua condição de vestidas de saco, como nós vemos aí, profetizar vestido de pano de saco, possa denotar fraqueza, humilhação ou outros pontos, isso não corrobora o quê? Não destrói o quê? A autoridade das Escrituras, das testemunhas. As circunstâncias foram adversas. As testemunhas foram ridicularizadas. Contudo, o seu caráter e a sua autoridade como palavra profética
permanecem inabaláveis e para sempre. Não é isso que diz a Bíblia? A erva murcha se cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A Bíblia é a autoridade máxima em questões de salvação para todas as nações, para todos os povos. Podemos negar a Bíblia, podemos rejeitar a Bíblia, podemos até tentar destruir a Bíblia, mas só será salvo aquele que obedecer à palavra do Senhor. Ela é autoridade em questões morais, em suas leis, e as suas leis são regras para todo filho de Deus, e nada vai mudar isso. Então, o primeiro ponto que temos que entender, a Bíblia é a autoridade máxima. É a autoridade acima das autoridades do mundo. A Bíblia é superior a qualquer autoridade constituída nesse universo. Ela é a autoridade suprema. Tentaram acabar com a Bíblia, tentaram destruir a Bíblia, mas ela permanece até hoje e com a sua autoridade inabalável. Agora nós vamos ver algo aqui que é o clímax do inimigo de Deus contra a palavra de Deus. Tentaram matar as testemunhas. Está lá em Apocalipse 11, versos 7 a 10. Diz assim: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta, ou seja, quando as testemunhas cumprirem com a sua missão, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá, e a matará. Olha o que dizer, e a matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. Então veja, ela ficará morta por 3 dias e meio. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, dos cadáveres. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Triste, né? Que cena triste. Diz que a Bíblia então vai ser morta, né? E o seu corpo ficará então lá na cidade, na grande cidade chamada Sodoma e Egito. E vai ficar lá, diz, morta por 3 dias e meio. E diz que enquanto elas ficarem mortas, haverá uma festa de celebração às mortes delas, porque elas atormentaram com suas profecias os que moram sobre a terra. Essa é a cena do Apocalipse. Bom, após profetizar por 1260 anos, mesmo em situações tão difíceis como foi, as testemunhas seriam mortas, então pela besta que emerge do abismo. Isso ocorre após, então, ao terminar os 1260 anos. E quando terminou os 1260 anos? Em 1798. Foi quando terminou essa profecia aí. Bom, a besta, portanto, então, representa a Primeira República Francesa, que foi de 1792 até o ano de 1804. Veja que é logo depois do período profético, então, de 1798. Com o seu preconceito antirreligioso. Veja, essa república até então era teísta, cria em Deus, né? Era liderado pelos bispos. Agora, na época histórica revolucionária da França, foi o período em que o ateísmo, ou seja, a descrença em Deus, atingiu seu clímax, seu ponto mais alto, o seu auge. Nesse período do seu auge do ateísmo, lá na França, o que ocorreu? Eles trocaram a religião pela lógica humana. Se você for ler a história, né, Béthier, ele invade a catedral em Notre Dame, pega lá o Papa Pio VI, tira ao seu altar, do seu trono, leva ele preso numa masmorra, e no lugar dele é colocada uma mulher bonita, símbolo da deusa da razão, da lógica, do raciocínio humano. Assim, eles rompem com o cristianismo e no lugar do cristianismo colocam então o racionalismo, a razão, a lógica humana. E é isso então a nova religião agora da França. Veja que então nesse período, inclusive, foi dada uma grande festa sobre a temática não existe Deus. Pode-se considerar então que esse período aí começou no período de 10 de novembro de 1793, quando um decreto foi promulgado em Paris abolindo o quê? A religião, rompendo com a religião. E esse período teria terminado então no ano de 17 de julho de 1797, ocasião em que o governo francês então revogou as restrições religiosas. Se você somar esse período aí,
3 anos e meio. Veja que na profecia, quanto tempo o cadáver ficaria estirado na praça de Sodoma e Gomorra? 3 dias e meio. Na profecia, dia, nós já falamos, simboliza ano, portanto, 3 anos e meio. E se você pegar 10 de novembro de 1793 a 17 de julho de 1797, vai dar 3 anos e meio. Período em que a palavra de Deus, então, segundo a profecia, ficaria morta, estirada na praça. Bom, quando olhamos, mas diz que é na praça de Sodoma e Gomorra. Lembra que Sodoma e Gomorra aqui é Sodoma e Gomorra não, Sodoma e Egito. São os símbolos proféticos. Se nós olharmos para a França, ela cumpre os requisitos que encontramos em Sodoma e Egito. Por exemplo, na França se encontrou nesse período de 3 anos e meio a descrença que foi encontrada no Egito. Lembra quando Moisés foi no Egito para libertar o seu povo do cativeiro e falou para Faraó, deixa que o povo vá, porque Deus quer assim? O que Faraó disse para Moisés? Quem é esse Deus aí que deixa para eu deixar o povo ir? E ele então demonstrou-me uma descrença na existência de Deus. Faraó mostrou uma descrença na existência de Deus. Igualzinho a França, que deu até um baile dizendo que não existe Deus, mostrando uma descrença na existência de Deus. Né? Igualzinho. Veja que os símbolos se cumprem na França. Né? E assim como o Egito se rebelou abertamente contra Deus, a França também se rebelou abertamente contra Deus. E agora, quando olhamos para Sodoma, qual é a característica de Sodoma? Bom, imoralidade, violação da lei de Deus, quebra dos princípios de Deus, licenciosidade, né, o pecado da sexualidade. E quando nós olhamos para a França, o que nós vemos? A mesma coisa, quebra da lei de Deus, o pecado da licenciosidade, da imoralidade, da sexualidade. Nós encontramos isso na França também. Então, quando fala que o cadáver ficou na grande cidade, que é Sodoma e Egito, na verdade, ele quer dizer que o cadáver ficou lá na França, cumprimenta na França. Foi lá que o cadáver ficou 3 anos e meio jogado diante de todas as pessoas para verem. E isso aconteceu, como nós dissemos, esse clímax do ateísmo, rejeição da palavra de Deus e colocar a razão no lugar do cristianismo, da religião. Cumprindo ali, né, a profecia bíblica, em que as testemunhas ficariam jogadas, os seus cadáveres, por 3 dias e meio, 3 anos e meio. Mas o que aconteceria então com essas testemunhas quando o período de 3 anos e meio terminassem? O que aconteceria? Lá em Apocalipse 11, versículo 11, diz assim: mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou. Neles quem? Nos cadáveres das testemunhas da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. E eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram, sobreveio grande medo. Então está escrito aí, o que está profetizando aqui? A ressurreição dos cadáveres das 2 testemunhas, que é o Antigo e o Novo Testamento, que profetizaram em pano de saco por 1260 anos. Isso aconteceu? Bom, do ponto de vista histórico, a morte e o ressurgimento das testemunhas cumpre-se quando, então, já dissemos, na Revolução Francesa, o ateísmo atingiu seu auge e a religião foi abolida. 10 de novembro de 1793 aconteceu a religião ser abolida. Por 3 anos e meio, então os cadáveres ficaram mortos, jogados lá na França. Né? Um período em que o ateísmo prevaleceu. E isso aconteceu até 17 de julho de 1797, quando o governo francês, então, remove as restrições contra a prática da religião. E agora, então, no início do século XIX, foram fundadas, o que aconteceu então? Foram fundadas diversas sociedades bíblicas nacionais. Veja, até então era proibida a religião. Cadáveres mortos, proibida a religião. Não poderia ter nenhuma manifestação religiosa. Não poderia ter leitura da Bíblia. Não podia ter nada. Mas depois de 3 anos e meio, então, um novo decreto é feito dizendo que pode voltar a ter práticas religiosas. Pode voltar a ter religião. Pode ler a Bíblia de novo. E uma vez que liberaram, então, a Bíblia, o que aconteceu? Visto que o povo não tinha a Bíblia em sua língua. Lembra que os cultos eram feitos em latim antes disso? Né? E até a Bíblia ser morta, até as 2 testemunhas serem mortas, o culto era feito em outras línguas. Poucas Bíblias tinham na língua do povo,
mas muitas foram queimadas, destruídas e assim por diante. Mas quando terminou os 3 anos e meio, então um decreto é feito dizendo que pode voltar às práticas religiosas. E algo extraordinário acontece. Não só as práticas religiosas voltam, mas também instituições, casas publicadoras, vamos dizer assim, sociedades bíblicas são fundadas. Então começam a editar em massa o quê? A Bíblia. Uma grande ressurreição das testemunhas ocorre, né? E as pessoas passam então agora em massa a ter acesso à palavra de Deus, de maneira mais aberta, clara, sem restrições. Amém? Deus seja louvado. O que Apocalipse 11 me mostra? E deveria mostrar para todos nós. A palavra de Deus, as 2 testemunhas de Apocalipse 11, o Antigo e o Novo Testamento, a Bíblia, as Escrituras, passaram por situações muito difíceis. Enfrentaram lutas para a sua sobrevivência. Foram queimadas, sua luz foi ofuscada, foram tiradas das pessoas, fizeram de tudo para tirar a Bíblia de circulação, fizeram de tudo, mas Deus a protegeu. Amém? Deus cuidou das testemunhas, Deus seja louvado por isso. E graças aos esforços de muitas pessoas, graças ao sangue derramado de muita gente, como os valdenses, os huguenotes, a palavra de Deus chegou a nós. Pessoas em todo esse processo foram usadas por Deus para proteger a Bíblia. Nesse período de 1260 anos, que a Bíblia foi profetizada por investido de pano de saco, alguém manteve ela viva durante esse período, que foram os cristãos que foram perseguidos e mortos. E por que morreram? Porque eles mantiveram firme a palavra de Deus. Eles copiaram a Bíblia, eles tentaram, de maneira bem sutil, divulgar a palavra de Deus para as pessoas que eles entendiam que teriam interesse pela Bíblia. E graças a esses esforços de copiar, sabe, de preservar, de pagar com sangue a existência da Bíblia, é que nós temos ela hoje. O que a gente deveria fazer então, sabendo dessa história de Apocalipse 11? O que a gente deveria fazer? Estudar mais a Bíblia, valorizar as pessoas que morreram para que nós hoje a tivéssemos. Mas infelizmente o que muitos de nós fazemos com a Bíblia? Deixamos na prateleira, empoeirando, sem serem abertas, e quando abrimos e lemos, fazemos de maneira rápida, sem refletir, sem atenção, como a lição nos ensinou nessa semana, né? Fazemos uma leitura muitas vezes superficial e não entesouramos a verdade de Deus no nosso coração. Queridos, pessoas morreram para que a Bíblia chegasse a nós. Sabe, pessoas pagaram com sangue para que nós hoje tivéssemos a Bíblia. Então que leiamos a Bíblia, que façamos valer o sofrimento dessas pessoas. Quando nós não lemos a Bíblia, ou deixamos ela de lado, nós desvalorizamos o que muitas pessoas na Idade Média passaram para manter a Bíblia de pé. Quando nós lemos a Bíblia de qualquer jeito, nós desvalorizamos o que muitas pessoas fizeram para manter a Bíblia de pé. Bom, eu gostaria muito de valorizar tudo que a Bíblia passou para que ela chegasse até nós hoje. Eu gostaria muito de valorizar. E você não gostaria de valorizar também? Se você ler o Grande Conflito, primeira parte do Grande Conflito, da metade do Grande Conflito para trás, que é uma parte mais histórica, você vai ver ali que o Grande Conflito, esse livro, né, nos conta que a sua sobrevivência da Bíblia, né, foi através de muitas mortes e sangue. Quando eu falo mortes, eu falo de milhares de mortes. Homens no passado deram a vida para que você hoje tivesse a Bíblia aí na sua casa. Deram a vida. Pessoas que na época tinham pedaços da Bíblia. Hoje você tem ela inteira. Que privilégio nós temos, hein? Que privilégio nós temos. A grande questão hoje é: o que você está fazendo com a palavra inspirada de Deus? Você está lendo? Está deixando ela salvar você, seu lar, seus filhos, seus amigos? A minha oração hoje é que você faça um compromisso com a palavra de Deus, de estudar mais, de cavar a fundo as verdades reveladas aí. Eu não sei como é a sua vida,
Eu sei que a sua vida é corrida, igual é a vida de muita gente, corrida. Mas em meio a essa grande correria, converse com Deus hoje, prometa a Ele, Senhor, eu quero estar mais Tua Palavra, eu quero ser salvo por Tua Palavra, eu quero colocar a Tua Palavra na minha mente. Me ajuda, Senhor, a gostar de ler a Bíblia, me ajude a cavar fundo os tesouros que tem aí escondidos em Sua Palavra. Me ajuda, Senhor, eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Amém? Se esse é o seu desejo, de fazer da Palavra de Deus a fonte de sua inspiração, de colocá-la na sua vida hoje, se esse é o seu desejo, eu quero convidá-lo nesse momento, a conversar com Deus e falar, Senhor, me ajude a priorizar tempo, me ajude a priorizar um momento para que eu gaste lendo a Tua Palavra, me ajuda, Senhor, a ser transformado por Tua Palavra. Que Deus abençoe você, que Deus te ajude a cumprir com esse compromisso, de todo dia estudar, meditar, refletir nessa palavra que tem coisas profundas para o nosso conhecimento. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus então, pedindo para Deus nos ajudar nesse compromisso de estudá-la a cada dia. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque embora as testemunhas, a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, tenha passado por tantas coisas para chegar até nós hoje, eu agradeço ao Senhor porque ela chegou. E hoje nós podemos ter 1, 2, 3, 10, 20 até Bíblias em nosso lar. E eu sei que muitos têm. Mas nos ajuda, Senhor, além de termos em nosso lar, de desenvolvermos um compromisso, de estudarmos a Tua Palavra, de buscarmos a fundo compreender as Tuas vontades. Nos auxilie nesse processo, Senhor. Coloque Tua mão poderosa sobre nós. Nos ajude a prepararmos, a separarmos tempo, disciplinarmos o nosso tempo, para gastarmos tempo, tanto em quantidade como também em qualidade, para compreendermos mais profundamente as Suas verdades reveladas. E que elas, ao serem estudadas, nos ajude, Senhor, a nos prepararmos para a volta de Jesus. Fique com os nossos irmãos, com o compromisso que assumimos hoje diante do Senhor, de estudarmos melhor a Tua Palavra. Nós te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém.